E aí pessoal, tudo bem? Muito prazer, eu sou o João, eu tenho 21 anos de idade, eu sou programador e desenvolvedor de software. Eu gosto muito de jogar videogame, gosto muito de sair com meus amigos, de ler um bom livro de suspense, entre outros hobbies. E hoje vim contar pra vocês um pouco da minha história com o CPTI. Bom, eu conheci o CPTI em meados de 2013 e 2014. Foi quando me mudei de São Paulo para Campinas. E nesse processo eu sofri, podemos assim dizer, porque eu era uma criança. Eu morei em São Paulo durante 9 anos. E nessa mudança eu não fui avisado que eu ia me mudar para Campinas. Então eu de repente parei aqui. Era uma cidade nova, com pessoas novas e um lugar totalmente desconhecido para mim. Quando eu saía com meus amigos novos em Campinas, todos eles diziam do CPTI. Eu ainda não conhecia, não sabia o que era a instituição. Então, eu me inscrevi no processo para entrar no CPTI. Então, eu entrei no CPTI e ele era um espaço totalmente diferente da escola. Como criança, geralmente a gente não gosta muito da escola, e vindo para o CPTI é algo totalmente diferente, é um espaço que a gente pode se divertir e brincar. Um dos primeiros projetos que eu fiz no CPTI foi o teatro. E ele foi um divisor de águas para mim, porque o teatro ele me ajudou muito em questão de timidez, socialização, conversar bem com outras pessoas. E eu era uma pessoa muito tímida, eu chorava muito, principalmente por conta de eu ter saído de uma cidade sem ser avisado, não conhecia ninguém. Então o teatro ele me ajudou muito. E no teatro em si eu fiz diversas apresentações, peças de teatro, musicais. Um dos primeiros musicais que eu fiz foi o Criança de Todas as Cores. E uma das primeiras peças que eu fiz, eu era o ator principal, eu era um rei. Eu fiquei muito tímido, porém eu fiz, apresentei e foi muito bom. E isso só demonstra o quão o CPTI foi importante para mim nesse processo de mudança mesmo, sabe? Sair de um lugar que eu construía a minha vida e de repente eu vim para um lugar totalmente diferente, então o teatro me auxiliou muito nisso. O segundo projeto que eu fiz no CPTI foi o Alegro. Eu comecei fazendo o coral infantil. Na época era um grupo de mais ou menos umas 15, 20 crianças. E depois disso eu fiz musicalização em geral. Eu já fiz diversos instrumentos, na verdade. Fiz percussão, flauta, piano, teclado, fiz violão, violino, entre outros instrumentos. E o Alegro também, ele foi um grande divisor de águas para mim, porque ele me ajudou a ter um rumo de onde eu poderia seguir, né? Eu queria muito ser músico durante um tempo, então eu acho que o CPTI despertou essa vontade em mim, na verdade, de ser músico. E o Alegro ele foi tão importante a ponto de eu trabalhar no Alegro. Na minha pandemia de 2020 a 2021, eu fui indicado pela antiga monitora para ser um dos monitores. Infelizmente a gente entrou em meio à pandemia, eu não trabalhei muito com as crianças, né? Porém eu trabalhei na parte administrativa do Alegro, então fiquei cuidando de planilhas. E antes da pandemia a gente teve os 3 primeiros meses que não foi pandemia, então eu trabalhei com as crianças, eu era monitor de musicalização, então eu auxiliava nas aulas, teve momentos que eu também dava aula sozinho. E quando entrou a pandemia, eu fiquei mais na parte administrativa mesmo. Quando acabou a pandemia, com toda a segurança, a gente voltou às aulas presenciais, com a música com as crianças. E após meu período de contratação, eu meio que saí do CPTI, mas por pouco tempo. Eu trabalhava em um hotel, só que era meio período, então conseguia vir à tarde para o CPTI. E vindo à tarde para o CPTI, eu tinha disponibilidade de participar de um outro projeto. Então foi aí que eu conheci o Metamorfose. O Metamorfose ele é um projeto que auxilia jovens e adolescentes a entrar no mercado de trabalho e também a conhecê-lo. Eu fiz em 2023 o Metamorfose e eu estava entrando em um outro processo porque eu tinha desistido um pouco de ser músico, então eu estava tentando conhecer outras áreas que eu poderia seguir. O Metamorfose foi muito importante para mim porque ele me ajudou com dinâmicas, apresentações socioeducacionais e socioemocionais. E participando dessas aulas do Metamorfose, eu participei também da mentoria junto com a CIT, que foi onde eu consegui entender melhor como funcionava o mercado de trabalho na área de tecnologia, que é a que eu atuo atualmente. Após a mentoria, o CPTI me indicou
em parceria com a Bosch, para participar do Instituto Robert Bosch. Eu fiz um processo seletivo para entrar, consegui entrar. E o Instituto Robert Bosch, ele é a parte social da Bosch. E em parceria com o Senai, eu ingressei no curso técnico em manufatura digital. E entrando no Senai, eu consegui ingressar na CIT, que é a empresa que eu trabalho atualmente, como estagiária de desenvolvimento de software. E depois de tudo isso, eu vim agradecer, na verdade, ao CPTI por todos esses longos anos, essas muitas apresentações, esses muitos processos que eu passei aqui dentro do CPTI, a todos os educadores, a todos os colegas, a todos os parceiros do CPTI que fazem esse projeto incrível acontecer. E para você que não conhece o CPTI ou não teve a oportunidade de conhecer, eu indico muito. Esse é um espaço que ele é transformador, ele transforma as vidas. E acho que a minha história é uma prova disso. Onde eu estou hoje e onde eu pretendo chegar no futuro sempre vai ter um pedaço do CPTI, porque ele me auxiliou muito. E é isso. Eu recomendo para vocês que estão assistindo, conheçam o CPTI e façam parte dessa história.